Manu, você falou uma coisa muito boa agora, muito boa. É tipo uma cena fantasma, só está na cabeça do autor, mas para nós não tem nada. Quando eu era produtor cultural, né, quando eu escrevia projetos para fundos de cultura e tal, isso era uma crítica que eu recebia bastante. Eu trabalhei com isso por 3 anos, eu acho. E eu não escrevi muitos projetos. No total, não chegaram a 100 projetos. Então, eu ainda era, na minha opinião, um iniciante na carreira, né? E não vou continuar ela, provavelmente. E me diziam muito isso, sabe? Pô, o projeto é legal, mas faltou explicar coisas. E aí eu explicava, tá, mas tá explicado, é isso, isso, isso. A pessoa olhava pra mim e falava, é que você sabe como é o projeto. Você conhece ele, a gente não faz a menor ideia. Então tem que explicar tudo, porque a gente não tá na tua cabeça. Isso é uma coisa que direto escritores fazem, sabe? Escrever uma descrição ou um diálogo, e quando você vai ler, parece que as coisas não se encaixam, não dá pra gente formar na nossa cabeça aquela cena. Eu, como escritor de ficção hoje, eu escrevo as cenas muito na hora. Então eu não fico matutando elas e aí eu escrevo. Eu escrevo elas em tempo real, sabe? Então eu tento adicionar os elementos conforme eles surgem na minha cabeça, o que pra mim facilita para evitar essa cagada. Mas tem muito escritor que é mais cauteloso que eu, né, mais detalhista, que pode acabar cometendo esse erro muito mais fácil. Porque você pensa sobre a cena, você imagina a interação entre os personagens. Aí quando chega a hora de escrever de fato, você senta e escreve rapidão, tipo, nossa, que incrível, ficou perfeito. Aí alguém vai ler e não entende a dinâmica da cena. Né? Não entende a dinâmica da cena. Isso é muito complicado de pegar numa revisão de autor, porque você sempre vai saber a cena. Você sempre vai saber a aparência dos personagens, a aparência de um objeto. Às vezes a gente esquece de descrever um objeto ou reforçar a aparência de um personagem, sabe? A gente esquece. Esquece de apresentar propriamente um personagem ou algum elemento da história por causa dessa memória que a gente tem, né? Então a melhor forma realmente é leitor beta e um leitor crítico. Não tem outra forma. Não tem outra forma. O escritor ele pode se esforçar o quanto ele quiser. Uma hora ou outra ele vai vacilar, ele vai esquecer de fazer essas descrições e tal, sabe? Vai acontecer com todo mundo. Com certeza eu cometi esse erro várias vezes. Inclusive, falando nisso, o Corvo Negro finalmente foi totalmente finalizado e enviado para a editora. Ele vai ser lançado, gente, só perto da Bienal, tá? Eu pretendo fazer uma pré-venda, uma campanha antes da Bienal, mas talvez o livro físico esteja presente, o lançamento oficial seja na Bienal. Talvez aconteça isso. Porque como o texto foi enviado agora, ele vai ser revisado e vai ser finalizado em março, mais ou menos. A revisão dele. Dos dois, né? Corvo e Fênix. A capa também está em desenvolvimento. Então a diagramação vai ser só em abril. Se tudo der certo. E aí, sendo em abril a diagramação, a gente pode imprimir o livro em maio. Só que maio, a Bienal é em setembro. Entre maio e setembro, existe um mundo, né? Vamos ver como é que vai estar até lá a nossa comunidade e tal. Se a gente tiver com bastante gente empolgada pro Corvo Negro, pro Fênix Rubra, aí eu lanço antes, prometo pra vocês. Se vocês estiverem empolgados para ler, para ter o físico com vocês e tal, aí eu faço uma estratégia pra gente lançar antes, pra chegar na Bienal já com o livro lançado e a gente fazer uma sessão de autógrafo legal e tal. Mas se o público não tiver grande o suficiente, né, se o hype não tiver grande o suficiente, eu acho que eu vou deixar para lançar na Bienal para fazer uma ceninha, porque vai ter alguns lançamentos oficiais Bienal e hoje eu fiquei sabendo que talvez um dos livros que a gente queria lançar na Bienal não esteja pronto a tempo da Bienal. E aí eu vou ter que tapar o buraco com outro livro, aí pode ser que os meus livros tapem esse buraco, pode ser que não. Vou pensar, tá? Então, se vocês querem me ajudar a lançar o livro antes, compartilhem os vídeos aqui do canal, compartilhem o perfil, comenta com seus amigos, tanto escritores quanto leitores, né? Do nosso trampo aí, que com certeza vai ajudar o livro a sair antes. Com certeza.